Fala pessoal, aqui é o professor René de Caldas e hoje eu estou aqui para começar um projeto que eu já queria ter começado há um bom tempo, mas eu fiquei meio relutante porque eu não gosto muito de aparecer no vídeo aqui para vocês, né? Eu tenho muita restrição quanto a isso, mas eu resolvi me arriscar, resolvi fazer porque eu vi que podia ser uma oportunidade boa de promover a divulgação científica que eu tanto gosto. E aí eu já tentei isso de outras formas também. Aqui tem alguns exemplos, né, de algumas postagens que eu fazia no Instagram, tentando dar uma veia cômica aí para alguns assuntos, né? Que o pessoal bota como tabu ou polêmica, e aí sempre trazendo evidências científicas, apontando os estudos que falavam sobre os temas, né? Mas com uma veia um pouco cômica, tentando botar um pouco de sátira, sarcasmo, enfim, ali uma misturada, falando sobre ciência, mas também usando a comédia, né? E aqui também eu trouxe algumas pessoas que são da região Nordeste, né, onde eu nasci, me criei, fiz graduação, mestrado, doutorado, enfim. Toda a minha formação está localizada na região Nordeste e hoje eu sou professor de uma instituição da região Norte, né, que é a UEPA, a Universidade do Estado do Pará. Então, a região Norte e Nordeste, ela tem uma conexão muito forte assim comigo, né? São regiões que eu prezo demais. Então, a minha intenção aqui é tanto fazer um link da ciência da educação física, mas também falando um pouco da região norte, da região nordeste, sempre colocando elementos. E aí, como vocês podem ver, não sei se qual é o lado, não sei se é para esse ou para esse, mas vocês estão vendo que tem umas figuras aí que representam tanto a educação física quanto a região norte e a região nordeste, né? A própria expressão, né, o Osh, é uma expressão que é utilizada principalmente aqui no Nordeste, mas que também na região Norte as pessoas usam. E é ciência porque é tipo assim, oxe, a gente está falando de ciência, né? Então vale tudo aqui. A gente tem que promover a qualidade, mas também sem precisar ser muito, como é que eu posso dizer? Sem precisar ser muito rebuscado, né? A gente pode falar de uma forma mais simples, mas sem esquecer da qualidade também, que é uma coisa que eu prezo demais. Então a gente tem que ter uma crítica envolvida quando a gente lê ciência, né? A gente não pode ler por paixão, simplesmente. A gente pode até acumular as paixões pela ciência aí que a gente tem, mas no final das contas a gente tem que ser crítico e é uma coisa que a gente está precisando muito hoje em dia. Então, na minha função de professor, eu estou tentando fazer o máximo para que isso aconteça, né? Tanto para os meus alunos na universidade, quanto para vocês aí que estão me assistindo agora, que às vezes nem são alunos de educação física, mas que querem saber um pouquinho mais sobre exercício, né? Então, vamos lá, vou começar. Então, qual é a ideia do projeto? Eu vou falar de algum tema e vou trazer evidências aqui que ajudem a gente a entender a resposta, se tem ou não a resposta, se a gente está próximo ou distante dessa resposta, né? A pergunta de hoje, então, é: será que fazer exercício de força, a sua musculação, seu crossfit, treinamento de LPO, enfim, qualquer atividade que você vai envolver o treinamento específico de movimentos para desenvolver a força, né? Será que isso faz a sua flexibilidade aumentar também? Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui no programa, tá? No programa, né? Então, vamos lá. Eu trouxe esse artigo para vocês, que é bem recente, é de 2021 agora, se eu não me engano, eu acho que é de 2021. Não tem a data aqui, mas se eu não me engano é de 2021, bem recente. E aí é uma colaboração de pesquisadores portugueses, chilenos e brasileiros, né? E aí o que é que eles quiseram responder? Eles quiseram comparar em relação ao treinamento de força contra o treinamento de flexibilidade, qual dos dois promove maior ganho de flexibilidade, ou se não tem diferença entre os dois, né? E aí as principais articulações que eles estudaram, nos estudos que eles pegaram, né, porque foi uma revisão sistemática com meta-análise, que é um tipo de análise que você faz quando você pega vários estudos e não só um conglomerado de dados, quando você pega vários dados de diferentes populações, diferentes estudos, enfim, e aí você faz um apanhado geral e tenta dar uma resposta um pouco mais completa, né? Então, eles pegaram 11 estudos, dos 11, 4 fizeram avaliação na articulação do ombro, 7 na articulação do quadril e 5 na articulação do joelho. E aí a conta aqui é mais do que 11, porque teve estudo que avaliou
mais de uma articulação também, né? Tiveram outras articulações também envolvidas, como a cervical, cotovelo, punho, mas foi num número bem menor, né? Um ou dois artigos estudaram cotovelo, um artigo estudou a região da coluna, um artigo estudou punho, então não foram articulações tão focadas aqui. As três principais foram ombro, quadril e joelho, beleza? Eles fizeram análise em estudos com indivíduos saudáveis, então não tem gente que tem diabetes ou hipertensão ou alguma outra doença, né? Principalmente doenças crônicas degenerativas. E eles estudaram ambos os sexos, homem e mulher. Só que a maior prevalência de estudos envolvia pessoas do sexo feminino, mulheres, né? Eles fizeram estudos com todos os tipos de técnica de alongamento. A gente tem alongamento passivo, ativo, balístico, facilitação neuromuscular proprioceptiva, né? Principalmente esses quatro tipos de técnica de alongamento foram utilizadas nos estudos, né, como intervenção. Os estudos eles tiveram entre 5 e 16 semanas de treino. Então, o menor estudo teve 5 semanas e o maior estudo teve 16 semanas de treino. Beleza? Então, qual foi o resultado? Lembrando, se você quiser saber um pouco mais sobre o tema, aí você vai ter que ler o artigo completo para entender um pouco mais. Isso aqui é só um breve resumo, tá? Para tentar resumir a resposta completa, aqui a gente trouxe o Forest Plot da análise, que é um resumo dos 11 estudos, né? Cada quadradinho desse representa um estudo com o determinado intervalo de confiança dele em relação aos dados. E o tamanho do quadrado representa o poder do estudo, né? O quanto que ele significa para aquela análise. Qual que é o peso que ele tem naquela análise. Então a gente vê que, em geral, os estudos estão muito parecidos em relação ao peso, né? Não tem uma discrepância tão grande. E que a maioria dos estudos está centralizado aqui no meio, ó. Ou seja, sinalizando que não tem muita diferença entre você treinar apenas força ou apenas flexibilidade para o seu ganho de flexibilidade, tá bom? Um estudo aqui, né, inclusive de um brasileiro, o professor Roberto Simão, ele apontou um pouco mais de vantagem para quem treina alongamento, mas só apenas um estudo, né, o que levou um pouco mais o diamante aqui para favorecer o ganho de flexibilidade através do treino de alongamento, mas no final das contas o diamante ainda tocou aqui no zero, então significa que não teve diferença entre os dois, né? Um pouco mais aqui pendendo para o alongamento e talvez com outros estudos ao longo do tempo essa tendência possa aumentar e possa significar algo realmente mais relevante, mas até o que foi mostrado até agora não tem diferença, tanto faz, né? Você treinar flexibilidade, ou você fazer alongamento, ou treinamento de força para ganhar flexibilidade, tá bom? Então, já finalizando, lembrando que tem muitas outras coisas para serem discutidas, né? Eu estou aqui só dando uma breve aproximação do tema para vocês. Ainda faltam pesquisas dando ênfase em outras articulações, basicamente a gente tem estudo em 3 aí. Com mais semanas de treino, pode ser que o cenário mude, então a gente tem estudos até 16 semanas. Mas será que com 30 semanas, com 40 semanas, seria um pouco mais favorável você treinar a flexibilidade isoladamente, para você ter um ganho mais considerável, né? Mas, em geral, parece que treinar somente força garante ganhos suficientes nas primeiras semanas de treino. E aí, ou seja, pode ser que seja uma boa economia de tempo para pessoas iniciantes. Pessoas ali que são sedentárias, que têm um nível de atividade física muito baixo, ou então que estão começando agora, né, na atividade física, parece que você não precisa se preocupar muito em fazer um treino isolado específico de flexibilidade. Nas primeiras semanas ali, pode ser que ele seja beneficiado apenas fazendo um treino de força, né? E aí lá na frente, se você tiver uma necessidade maior de treinar a flexibilidade da pessoa, por conta de alguma demanda específica dela, aí você pode pensar em inserir um treino específico, mas no primeiro momento parece que não é tão necessário, tá? Mas lembrando, cada caso é um caso. Então isso daqui é uma pesquisa que mostra o panorama geral do que acontece com as pessoas, tá? Mas,
Quando você tem o seu aluno, você pode fazer um treino específico para ele, depende muito da realidade dele, né? Se ele gosta de fazer flexibilidade, por exemplo, um treino específico para flexibilidade, eu incluiria na sessão de treino dele, né? Porque nada melhor do que estimular o prazer do seu aluno, tá ok? Então, basicamente é isso. E toda vida, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do Nordeste. E possivelmente do Norte também, quando eu conhecer um pouquinho mais lá, né? Da cultura do Norte. Então hoje eu vou falar do Patativa do Assaré, que é um poeta cearense. E aí algumas pessoas devem conhecer a história dele, mas ele é um cara que não teve estudo, nasceu no interior, começou a fazer poesia e hoje ele é lido basicamente no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil ele é até um pouco menos lido do que, por exemplo, na França, na Europa em geral. E aí aqui eu trouxe um verso dele, que eu acho bem legal, que é: meus versos é como semente que nasce à riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Então é meio que ele mesmo contando a própria história aí, né? Que ele simplesmente soube, né, fazer poesia, ele faleceu já. Mas ele deixou muita inspiração aí, alguns poemas dele são muito conhecidos e muito legais, assim, é uma poesia mais simples, que você consegue ler e degustar muito facilmente, não é aquela coisa extremamente rebuscada, mas que você vê que tem uma arte ali, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E aqui não tem like, não tem inscrever em canal, não tem ativar o sininho, porque não é o YouTube, né? Mas se você gostar, você deixa um comentário, fala algum tema que você quer que eu aborde aqui. Fala se você gostou, se você não gostou também. Vocês estão aqui para criticar e eu recebo muito bem a crítica, principalmente se ela vier com alguma sugestão para melhorar, tá ok? Então é isso, espero que vocês estejam bem e até a próxima. Não sei quando será, não vou prometer nada, que é para não criar expectativa demais, tá? Até mais, pessoal. Valeu.